Você vai manipular aqui? Não, é só um vídeo que eu vou usar no começo, 10 segundos, 15 segundos, depois eu vou usar no final. Vamos começar. Essa é a sua sessão de defesa de trabalho como curso. O acadêmico Diego Stefani vai apresentar o trabalho Violência no campo de futebol, aspectos jurídicos da responsabilidade civil e penal do atleta para o direito desportivo brasileiro. Pois bem, a banca é composta por mim, orientador, Vitor Luiz e Patente, nossa professora, que acompanha uma parte das pesquisas do aluno. Nós vamos atribuir o prazo para a apresentação do aluno e o prazo para as duas respectivas arguições. Lembrando que na condição de orientador, a minha arguição vai ser feita apenas no que diz respeito à eventual necessidade de complementação dos debates já realizados nas atividades de orientação junto ao aluno. Por isso mesmo, a primeira lição será feita com isso, ok? Então, você terá de prazo estipular aqui de 15 minutos para a sua apresentação, você vai usar um vídeo e tal, acho que 15 minutos é o prazo razoável. Bom? Pode começar. Primeiramente, apresentar aos senhores um vídeo em que vocês vão ter uma ideia inicial e depois da minha fala vocês vão ter uma outra ideia sobre ele. É um vídeo pequeno, mas que vocês vão entender bem o que acontece nele. Essa entrada violenta, como a gente no futebol, aconteceu no jogo da França, esse jogador do Saint-Étienne. Ele quebrou o tornozelo e infelizmente precisou encerrar a carreira do futebol. Não joga mais futebol, não pode jogar mais profissionalmente. E ele vai servir de exemplo hoje para poder entender por que existe a responsabilidade civil e penal também que pode ser colocada em caso de não compreensão total por parte do direito esportivo. O direito esportivo nasceu há muito tempo atrás, desde os primórdios da humanidade, quando existiu o esporte. A partir do momento em que você tem um esporte que necessita de regras, de uma composição de preceitos, que você precisa acompanhá-los para poder praticar o esporte, ou seja, para correr você precisa usar determinado material, ou então para você disputar uma luta, você precisa usar determinados movimentos, enfim, regras variadas. Ele nasceu disso. A partir do momento que o esporte, que atrai multidões, que ele é visto como um entretenimento da sociedade, uma comoção social, essa palavra é uma comoção social, ele precisa também de regras. A partir daí, nasce o direito esportivo. Na Constituição brasileira, a gente tem expresso no artigo 217 sobre o direito esportivo, tratando sobre a individualidade da justiça esportiva, a sua atuação, que ela é totalmente autônoma, essa é a palavra. Ela é autônoma das demais disciplinas do direito comum. Então ela tem sua própria orientação, ela tem seu próprio código. Isso traz, a Constituição traz essa autonomia para essa área do direito esportivo. Só que também limita o direito esportivo. Que ela diz que a partir do momento que a justiça desportiva não for capaz de atuar precisamente em algum caso específico, outras áreas da justiça podem ser usadas para complementar a decisão desse determinado caso. Nas faculdades, a gente não vê essa disciplina do direito esportivo como uma disciplina nas grades ou opcionais. É muito raro a gente ver isso. Ela não é uma disciplina muito conhecida, por isso também a dificuldade, talvez, em conseguir doutrinadores nessa área, mas é um desafio que foi interessante e conseguimos aí diversas pessoas que falam justamente sobre esse tema, não só do direito esportivo, e também da violência esportiva. Na Europa, o direito esportivo ele já é
algo maior do que aqui no Brasil, por exemplo. Na Constituição Europeia já existe um preceito na própria Constituição que fala sobre o futebol, ou sobre o esporte em geral, como fator de princípio de prática e incentivo ao esporte, como agrega valores sociais, une os povos, enfim, é uma forma de você unir as pessoas para evitar qualquer tipo de problema. Enfim, o esporte, imagina na Europa, várias línguas diferentes, você traz um futebol que, pela linguagem usada dentro do campo, a forma como você chuta uma bola, a forma como a bola vai para fora, ela une essas pessoas. Então, a partir do momento que você traz valor social para essa sociedade, um valor ético, um valor moral, você também está mexendo com o jeito. Isso precisa ser colocado de forma correta, de forma em que haja regras, para que não haja dificuldades para a compreensão e também que haja a prática correta desses determinados esportes. De onde nasce o elo do esporte no direito? Diferente do cotidiano normal, o esporte é uma prática que precisa de regras e, enfim, como eu disse anteriormente, então precisa ser criado um código que estabelece não precisa ser criadas regras para o esporte e regras gerais para que a gente possa ter um julgamento que seja necessário para que a sociedade entenda. E também existe uma maior compreensão do esporte, não posso falar aqui. Existe uma justiça especializada na prática esportiva e já que o cotidiano normal não adere a esses esportes. Vou passar para vocês. A violência. Vamos chegar na parte mais central. A violência no esporte, ela começa por vários fatores. Vários autores, como Leonard Schmidt, fez um trabalho interessante, fez um trabalho na Europa, em que ele conseguiu compreender o que leva um atleta a ser violento, a ele usar a violência contra outro, a ele usar ao torcedor ser violento com o outro. Pô, é apenas uma prática esportiva. Por que existe tanta comoção diante de uma prática esportiva que não, apenas é para a prática esportiva, para você se manter, para você... Enfim, manter um esporte para manter bem sua saúde, ou então para você também ter problema social. A falta de seriedade pode ser um dos fatores preponderantes para a violência. A partir do momento que você tem uma atividade esportiva, se você escolhe praticar futebol, ou bicicleta, ou capoeira, que seja, você tem que ter uma concentração nela, você precisa praticar ela de forma correta. E a partir do momento que alguém não entende isso, que não leva a sério essa prática, há violência. Também podemos considerar a falta de organização do evento, como o evento não é bem organizado também, chega a essa violência. A imprensa, ela atua de forma preponderante para que haja também essa violência. Por exemplo, um jogo de futebol nada mais é do que duas equipes que vão jogar uma contra a outra, visando o esporte, vença o melhor, quem estiver melhor preparado, vença. Só que a imprensa coloca, vai haver uma batalha no campo de futebol, a batalha entre os dois melhores times. Isso não existe, você está pregando uma violência inexistente onde não pode existir. O futebol não prega isso. O futebol prega uma disputa entre duas equipes sadia, quem estiver melhor preparado vence. Além disso, também tem a questão psicológica do atleta, que é uma questão muito mais subjetiva do que a gente pensa. Depende da cabeça de cada um, como ele entra para poder atuar no futebol. Por exemplo, assim como a gente viu aquele vídeo que passou aqui agora, o que devia estar na cabeça daquele cidadão que deu uma entrada violenta no mundo? Podem ser 1.200, 1.500, 1.800 fatores que a gente não sabe o que está acontecendo. Daí vem, a gente vai começar a entender o que é justiça esportiva e também entender as diferenças de cada local. Por exemplo, no âmbito esportivo, existe uma legislação brasileira que ela começa na Lei 9.615, a nossa lei base hoje, que é a nossa lei Pelé. Ela dá base para o CBJD, que é o nosso Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Essas duas leis, a Lei Pelé e o Código Brasileiro de Justiça Esportiva, são duas coisas que regem o nosso esporte hoje. Diferente de outros países. Por exemplo, se a gente for interpretar uma jogada violenta no futebol, hoje no
no Brasil, nós somos conhecidos por ter um jogador malandro, um jogador que dribla demais. E quando esse jogador é derrubado, por exemplo, o Neymar, é falta, o juiz marca falta. Mas, por exemplo, num país com cultura diferente como a Alemanha, que o contato físico é maior, isso não é considerado falta. Por isso, o enfoque do Brasil no título do trabalho. Porque aqui no Brasil é um pouco diferente. Aqui no Brasil, o contato, mesmo que seja visto por outros lugares como normal, aqui não é. Porque temos essa diferença no futebol. Vamos partir das tipicidades. O CBJD, tentando definir o que pode e o que não pode no futebol, ou em qualquer esporte, ele traçou 3 tipicidades para diferenciar do direito penal. Porque a partir do momento que você está em um campo de futebol, você está ali para jogar o jogo. Você só está ali por conta do esporte. Você não está ali na justiça comum, você não está ali no ato comum da sociedade. Então, a partir do momento que você está praticando o esporte, você está sujeito às regras daquele esporte. Essa é a diferença básica do direito esportivo para o direito comum. Quando você atua no esporte, você tem uma formação na sua cabeça que você está ali para praticar o esporte e não para praticar uma violência. É um pré-requisito. Então, essa tipicidade ela foi dividida no direito penal e no direito esportivo. O direito esportivo diz o seguinte: num jogo de futebol, por exemplo, está proibido condutas específicas dos jogos de futebol. Por exemplo, uma falta violenta, uma entrada por trás. Essas são condutas específicas do jogo de futebol que são proibidas pelo CBJD. Se você for pegar alguém que dá um chute por trás, uma pessoa numa coisa totalmente diferente da interpretação que você dá no futebol. Até porque na rua você é tratado como violência, no futebol deve ser tratado como uma mera disputa de bola. Na competição, no princípio da pró-competition, que é o segundo princípio, primeiro princípio da tipicidade, né? Dessas condutas que são previstas no CBJD. Depois tem o princípio da pró-competition, que é a competição acima de tudo. Ninguém pode levar nenhum outro valor dentro de campo que não seja aquilo que já está previsto no futebol. Ou seja, você entra para jogar seu futebol, se acontecer a falta no lance normal, no lance planejado, mas você não entra para bater, você não entra para ser violento, você não entra para ter soco na cara. Então, essa é a pró-competition, é o segundo princípio do CBJD. E o terceiro princípio do CBJD, que é um código revisto em 2009, 10 de dezembro de 2009, e muito bem pensado, por sinal, que trata sobre novos temas, novas penas diferentes. O terceiro é o fair play, que esse é conhecido de todos, a gente escuta falar o tempo inteiro no futebol mundial, que é o jogo, a ética e a moral. A ética e a moral do jogador deve se sobressair diante de todos os valores que sejam ruins para o futebol. Você não pode provocar, você não pode ameaçar, você sempre tem que respeitar o próximo como um atleta, porque você está dentro do campo como um atleta, e não como uma pessoa comum, e não como uma pessoa que vem para estragar tudo. Então são 3 princípios que visam a competição e que tentam evitar, e que partem para evitar ao máximo todo e qualquer tipo de violência no futebol. A regra do futebol, diferente de outros esportes, ela é específica em alguns aspectos. Por exemplo, não é permitido a jogada violenta. Se a gente for comparar com boxe, você precisa acertar socos no outro para que ele seja nocauteado, para que você vença a luta. O futebol não pode isso. O futebol é um esporte de contato, mas em que o único foco é a bola. Você precisa disputar a bola para poder vencer o jogo, né? Para poder fazer o gol, vencer o jogo, enfim. Então também há essa diferenciação trazida pelo CBJD, que trata dos diferentes esportes. Inclusive o artigo 258 do CBJD do destaque disso. Ele diz o seguinte: assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva não justificada pelas demais regras desse código. Ou seja, aqui ele traz o seguinte: que a regra do jogo ela também vale como princípio do CBJD. Como eu iria colocar um código de esporte, de diversos esportes, que não poderia dar um soco no outro? Você estaria quebrando o boxe. Mas a partir do momento que a regra do futebol é utilizada para suprir a necessidade do CBJD, não, então a regra do esporte determinado, por exemplo, o futebol, ela é explícita.
ela é quem manda no nesse caso, ela é a orientação principal do CBJD. Se eu não posso bater, se eu não posso dar um soco no jogador, então eu vou levar essa punição, que é um ato violento, a determinados códigos dentro do CBJD. Vou até colocar aqui depois, que é um caso prático, que vai ser punido de certa forma, uma punição bem grande. A regra é a base, porque eu falei, é a base, aí cabe a interpretação também da justiça desportiva. A justiça desportiva ela é apta exclusivamente para estar julgando esse tipo de caso no esporte. Num caso hipotético, deixa eu achar o caso hipotético. Tá bem, ele está na. Assim, processo 053 de 2013. É um caso clássico do Estado de Goiás, no Tribunal de Justiça. No caso de justiça desportiva, daqui. Que o jogador Eduardo Arroz, ele desrespeitou o árbitro da partida, xingando o árbitro, né? Inclusive usando palavras de baixo. Falando, por exemplo, vou até citar, abre aspas, vai tomar no cu, filho da puta, ladrão, safado, tá roubando, seu descarado. Esse tipo de conduta, o atleta se exaltou, isso não pode acontecer no futebol, diz respeito a dois dos princípios, né? Que seria o princípio da competição, pro competition e fair play. Então ele foi apenado por ser uma agressão contra um árbitro. Ele pegou uma pena, uma multa de R$1.000. Ele pegou uma pena maior por ser contra um árbitro da partida, que teoricamente é a pessoa que mais conhece dentro do campo. Enfim, o tempo é curto, eu tentei explicar um pouco mais e focar por que existe a justiça desportiva. Ela, diferentemente da justiça comum, visa julgar casos específicos do esporte. No caso do futebol, casos que não se adequam à conduta do esporte. Então, concluindo, o que nós notamos? Que direito penal, direito civil e direito esportivo são coisas diferentes. Mas a partir do momento em que você não consegue resolver, por exemplo, essa é a verdade que eu acabei de mostrar. Você quebra a perna do jogador, você invalida ele para o esporte, talvez ele não possa andar mais direito. O Código de Justiça Desportivo brasileiro, se fosse julgar esse caso, não conseguiria atingir sua meta. Punição máxima para esse caso no CBJD, 180 dias. 180 dias não resolve o problema de quebrar a perna. Se levarmos para a esfera civil, que a Constituição nos permite no artigo 217, dizendo que os casos não vistos pela Justiça Desportiva não forem resolvidos da forma como deve ser, ele pode ser levado para a Justiça Comum. Direito Civil diz o seguinte, mais específico no dano moral e material. A partir do momento que você causa dano a alguém, seja ele qual for, com a permissão da Constituição nesse caso, danos morais e danos materiais são cabíveis, assim como vocês podem ver no trabalho, nesse caso. Porque você invalidou o atleta, você causou um dano imenso a ele, todo mundo está vendo esse caso. Ele não vai ter mais condição de trabalhar com quem sabe. E na esfera penal, assim como aconteceu várias vezes já no futebol brasileiro, cabe até prisão. Você pode encaixar esse crime como lesão corporal grave, porque a partir do momento que você invalida um jogador, não vai dar mais direito, você pode incluir o artigo 129 do Código Penal, lesão corporal grave, pode pegar cadeia. Apesar de que também existe um entendimento, e que acontece muitas vezes, que é o seguinte. Uma vez aconteceu um caso aqui no Goiás, de uma briga do jogo Goiás e Vila Nova, em que vários atletas foram punidos pela violência dentro do campo. Foi levado ao juizado especial criminal, que fica aqui no Novo Mundo, que era próximo ao estado de Serra Dourada, era da competência do Serra Dourada. Quando o juiz pegou o caso, analisou os atos de violência, e viu que não era muito prejudicial a algum atleta ou alguma outra pessoa, ele simplesmente homologou a pena da justiça desportiva, que foi pena de alguns meses para alguns atletas, ou então de alguns jogos para alguns atletas. Isso também pode acontecer. Diante do pouco conhecimento da justiça comum, dos juízes comuns, para casos de justiça desportiva, às vezes um caso como esse aqui, que é um caso violento, que quebra a perna do jogador, pode não ser bem visto no direito civil, no direito penal. No juízo civil, por exemplo, o juiz pode não entender que há dano moral e material, aplicando a pena,
homologando a pena do direito esportivo, de que a pena de 180 dias para a suspensão do atleta violento fosse suficiente, e no direito penal também pode acontecer isso. Até porque é uma decisão do próprio juiz da área civil da área penal. Então, nós notamos que, apesar das diferenças dos códigos, não existe um entendimento por completo, mesmo com o princípio constitucional, mesmo com o artigo da Constituição dizendo isso, sobre essa interpretação do esporte, se ela pode chegar a níveis de direito civil, direito penal ou não. Então, existe ainda um buraco nisso, e é onde precisa ser corrigido. Apesar dessa autorização, dessa permissão da Constituição, precisamos ter alguma coisa, algum juizado ou algum juízo, Te dá mais um minuto para algum juizado ou algum juízo que permita com que esses julgamentos, desses atos, desse vídeo, por exemplo, fossem feitos de forma correta, que abrangesse não só a área esportiva, mas também a área civil e a área penal. Esse é o objetivo desse trabalho, mostrar que, apesar das diferenças da justiça e da aplicação do ato na área civil e penal, que ainda não há um completo entendimento desses atos violentos. Então, fica aí uma boa oportunidade de estar continuando a pesquisa para poder tentar elaborar algo que possa ser criado para que haja ligação entre direito esportivo, penal, civil, constitucional e outras áreas trabalhistas em que possam julgar esses casos melhor do que hoje a gente vê nos julgamentos. Certo? Agradeço ao Diego pela exposição e passo a palavra à professora Luíse para a sua visita. Alguns questionamentos que eu fiz, você acabou tratando agora no final, mas eu queria que você chegou até a citar, mas mencionasse sobre a questão dos princípios. Que não tem Veja bem, a professora vai fazer a exposição dela, você anota todas as suas dúvidas, né? Você, no momento que você for falar, a professora Luísa vai poder, eventualmente, intervir na sua fala para te ajudar, te esclarecer alguma coisa, ok? Mas, enquanto eu não devolver você a palavra, permita que ela conclua suas arguições. Você coloca aqui, ó. Só não está mais importante, não está numerada aqui, eu vou sair numerada página, mas assim, o fator mais importante dessa mudança foi a distinção da área disciplinar esportiva com o direito penal. Tanto é que 4 princípios foram acrescentados ao Código Disciplinar para regir tal diferença da área esportiva com o direito penal. Quais seriam, assim, queria que você frisasse mais essa questão desses princípios que acaba diferenciando. Primeiro é o seguinte, assim como está mostrado no trabalho, realmente, um dos princípios ficou aqui a esclarecer, que é o princípio do devido processo legal. O trâmite processual da justiça esportiva é um pouco diferente da justiça comum. O processo precisa ser resolvido em 60 dias no máximo, até porque a punição dada ao atleta vai ser na respectiva competição que atua, ou então por um período de tempo da própria carreira do atleta. Então, existe esse tempo limite na justiça esportiva de 60 dias. É um trâmite processual muito rápido, do qual até o nosso palestrante não mencionou. Mas você pode fazer citação por e-mail, você pode fazer protocolo por e-mail, tudo isso para dar maior celeridade processual. Esse princípio, diferente do rito comum, ele busca única e exclusivamente a celeridade. Quanto mais rápido você julgar o caso, menos tempo o atleta pode ficar punido, ou menos tempo ele pode ficar sem jogar por conta de um julgamento. Tanto é que você pode ter exemplos aí, no futebol, por exemplo, especificamente, quando o jogador vai automaticamente ao julgamento quando ele toma um cartão vermelho. Então, 2 semanas é um prazo médio do qual ele está sendo levado a julgamento. Em caso de recurso, talvez mais 2 ou 3 semanas. É o máximo que a gente vê. Isso é do devido processo legal. A tipicidade esportiva, diferente da tipicidade que a gente pode considerar social, ela visa única e exclusivamente o esporte. Você só pode punir
um jogador por algo que é proibido naquele esporte que ele está praticando. No caso do futebol, por exemplo, você não pode ter um jogador violento dentro de campo. Então, a partir do momento que ele tem um carrinho por trás, quebrou a perna do jogador, foi uma jogada violenta para o futebol. Então, isso é proibido pela regra. Então, você tem que ter um tipo criminal que proíba determinados atos. Você só não pode fazer o que é proibido pelo código ou pela regra do esporte. No princípio do espírito desportivo, princípio da prevalência, continuidade e estabilidade das competições, é aquilo que eu disse para você. A competição vem acima de tudo. Você não pode usar outros. Até colocar aqui. A competição é mais visada do que a vontade do atleta de vencer. Aqui, como está citado aqui. Você não pode fazer qualquer coisa para vencer o jogo. Você não pode, por exemplo, quebrar pernas dos 3 melhores jogadores do adversário para vencer o jogo. Isso não existe. Você tem que levar a competição em primeiro lugar. Vence quem é o melhor dentro da regra. Esse é o princípio chamado de pro competition. E o fair play, que é um princípio clássico do futebol, que a FIFA sempre prega, que é o jogo limpo, a ética e a moral, visa justamente educar. Porque quando o jogador vem da base, ou vem de países que não têm um costume maior de educação, coisas nesse sentido, são vários fatores que levam o jogador a ser violento. Então, esse princípio visa, a FIFA tenta mostrar ao atleta, você não precisa ser violento para ser um bom jogador de futebol. Você precisa trazer seus valores morais, o respeito ao próximo. Por isso, todo aquele rito de você cumprimentar todos os atletas antes do jogo, é para você demonstrar o seu respeito, aquela sua ética, aquela sua moral, diante do próximo, principalmente, e diante de todos que estão ali para te assistir. Porque eles foram lá para assistir um jogo de futebol, ou uma luta, ou alguma coisa. Eles querem ver as coisas nas regras. A partir do momento que foge disso, qual é o interesse esportivo nisso? Não tem interesse esportivo. Então são esses 4 princípios aí que regem o nosso Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Eles foram definidos nesses 4. Por quê? Primeiro, por conta da celeridade, por conta de você especificar o que é proibido em determinados esportes. E os 2 finais, justamente para mostrar que o esporte vem em primeiro lugar. Bom, da minha parte, eu me interesso especificamente pela questão do tópico 4 do seu trabalho, que é aquele tópico que na verdade é um núcleo da sua pesquisa. Entender quando é que a violência no futebol deixa de ser um problema da justiça desportiva e passa a ser um problema do poder judiciário, da jurisdição brasileira como um todo. Ou seja, deixa de ser um problema de uma justiça paraestatal para ser um problema da justiça do Estado, a justiça brasileira. Porque a justiça desportiva ela não é uma justiça estatal, ela é uma justiça paraestatal. Ela tem aspectos analogados à justiça brasileira, mas ela não compõe a justiça brasileira. Então, o que interessa é entender quando é que atos como esse que a gente viu podem ser configurados como atos que devem receber uma resposta para além da resposta que o esporte pode oferecer. Essa pergunta nos leva a algumas discussões, algumas reflexões. Eu não acho que você aprofundou todas elas, mas é necessário que se aprofunde, porque se a proposta é essa, a gente precisa, de fato, dar a devida resposta ao que foi apresentado como problema. Primeiro aspecto que eu acho que precisa ser discutido e aprofundado, quero te ouvir depois a respeito. Veja bem, todo microsistema jurídico, e se o direito desportivo é um direito reconhecido pela Constituição como autônomo, eu não vejo assim, mas se a gente tomar assim, ele é um microsistema jurídico. Todo microsistema jurídico, ele tende a ter caráter derrogatório. O que é isso? No tratamento específico daquelas questões, ou seja, naquele tipo de relação jurídico-social que diz respeito àquela área, as regras daquela área derrogam as regras comuns, gerais, sobre aquele assunto. Então, nós estamos falando de agressão, existem as regras gerais sobre esse assunto, sobre o dano, digamos assim.
que são as regras sobre a responsabilidade civil e penal. O direito desportivo derrogaria essas regras. Quando nós falamos de outros tipos de relações, né, além do dano, a violência, o desrespeito à imagem ou à honra, para além da agressão física, a mesma coisa. Existem regras gerais e o direito desportivo derrogaria essas regras. Mas há um paradoxo no direito desportivo, porque, em geral, os microsistemas derrogam as regras gerais sobre um determinado assunto para proteger de uma maneira mais eficiente aquelas questões. Então, o Código de Defesa do Consumidor derroga as regras gerais sobre lesão na relação de consumo, porque ele implementa uma proteção maior a quem é lesado na relação de consumo, maior do que a proteção que você pode encontrar nas regras gerais. No direito ambiental, as regras, por exemplo, sobre o uso da propriedade ficam derrogadas e limitadas. Por quê? Porque, por meio das regras ambientais, esse uso da propriedade vai ser mais restrito e, portanto, bem referente àquela área específica pensada pela Constituição, nesse caso, o meio ambiente saudável e equilibrado, vai ser melhor protegido. Mas no direito desportivo brasileiro, parece que é o contrário, quer dizer, as regras do direito desportivo, não só o brasileiro, talvez seja da natureza do esporte, por conta das características do esporte, as regras do direito desportivo são mais tolerantes com a violência do que as do direito em geral. E isso gera um paradoxo, porque as regras do direito em geral seriam o mínimo que você pode esperar das pessoas na sociedade, em qualquer ambiente. E aí as regras do direito esportivo parece que criam um ambiente em que a pessoa pode ser mais violenta do que ela poderia ser fora desse ambiente. Se é assim, a gente precisa pensar sobre por que isso pode ser assim e como é que isso pode ocorrer sem prejuízo aos direitos fundamentais básicos de qualquer ser humano que deve ser protegido por qualquer atividade. Se a pessoa tem a profissão de desportista, não se pode alegar que ela tem outra escolha, portanto ela não precisa se submeter à prática daquele esporte, para dizer, não, aqui na prática daquele esporte, por exemplo, o preconceito, o dano moral que ele sofre por atos de preconceito, não precisam ser protegidos de forma tão intensa quanto seria numa relação social outra, porque ele está fazendo aquilo que ele quer. Não. Isso já foi vencido, essa discussão, há mais de um século com o direito do trabalho, quando o direito do trabalho foi criado. No século XIX se dizia, não, a pessoa trabalha 20 horas numa fábrica, sem ter nenhum banheiro para ela poder usar, o que quer. Veio o direito do trabalho e diz, não, querendo ou não querendo, se tiver relação trabalhista, não só vai proteger todos os direitos de liberdade gerais que todo cidadão tem, mas também estes, que são proteções que agregam uma tutela potencializada do ser humano naquele tipo de relação específica. Então, quando nós vamos para o direito desportivo, supostamente, deveria ter todas as proteções civis e mais uma agregação de uma série de outras proteções em razão do risco especial que as pessoas ali estão tendo. Então eu vou te fazer uma pergunta muito simples com relação a isso. Como é que o direito desportivo dá conta de resolver de forma justa o que aconteceu? É a questão de assumir que não dá conta e que, portanto, questões como essa têm que ser resolvidas no direito civil? Ou é a questão de entender que o direito desportivo, então, ainda não atingiu a sua maturidade, precisa evoluir para dar conta de ele próprio responder esse problema? Porque, como você bem disse, como é um microsistema, as pessoas se especializam. E, portanto, alguém que julga um ato de violência como esse que você mostrou, teria melhores condições de dizer se aquele ato, de fato, foi uma eventualidade, um azar de todos os envolvidos, ou é um ato de dano no sentido jurídico, ou seja, o ato voluntário de alguém
direcionada a um resultado, que produz um resultado e, eventualmente, as consequências que podem vir, o risco envolvido naquele resultado. Produz um resultado, eu quero parar a jogada. Mas se eu quero parar a jogada do jeito que for, eu estou assumindo o risco de, eventualmente, parar a jogada com lesão ao meu oponente. Então, esse tipo de discussão sobre o nexo causal, se do ato a imputação de nexo ao dano gerado, ele pode merecer um tratamento bem específico por conta de uma corte específica, especial. Mas desde que essa corte tenha potencial, tenha capacidade regulatória, jurisdicional, de fato responder ao problema. É impensável que a vida de uma pessoa se arruine porque acontece um ato como esse. Quer dizer, no mínimo, então, deveria se exigir, deveria haver uma regulação que exigisse seguro por parte das empresas para todos os seus empregados. Esses seguros custariam fortunas? Não sei. Mas o que eu quero entender é, ou a justiça do trabalho existe derrogando as regras do direito civil, do direito penal, para potencializar a tutela do ser humano nessas relações, ou então ela não pode fazer o papel do direito civil e do direito penal. E as questões como essas têm que ser levadas para o direito civil e para o direito penal. Porque esse cara precisa de uma indenização, a família dele precisa ser reparada, ele precisa ser reparado, não é só o problema penal. É a vida de um ser humano, de uma família, um ser humano que estava trabalhando, estava no seu horário de trabalho. Talvez o que você pudesse, e é uma outra observação que eu faço, incluir nesses debates aqui, é a responsabilidade civil no que diz respeito às questões trabalhistas. Então, a responsabilidade civil trabalhista no direito desportivo. Alguém vai ter que pagar a conta da lesão que esse atleta sofreu. Quem vai ser? O atleta que causou a lesão? O clube do atleta que causou a lesão? Ou o próprio clube do atleta, porque foi uma situação normal de jogo, mas o clube, como empreendedor que lucra com aquilo, precisa responder por aquilo, assumir os riscos do negócio, entre esses riscos, os eventuais danos que os seus empregados naquele negócio podem vir a sofrer? Quem é que paga a conta neste caso? Qual é a solução justa para este caso? Eu quero que você me explique por que o direito esportivo é uma área realmente autônoma, se ele derroga ou não derroga o direito penal e o direito civil, se derroga, como é que ele pode resolver de forma justa essas situações em que ele derroga, e como é que você resolveria um caso como esse. Eu quero que você me diga qual que é o caminho que o direito desportivo deve utilizar para uma situação, ou o direito em geral, incluindo o desportivo, que é o direito desportivo que pese ser um microsistema jurídico, já que você entende assim. Ele não está solto, ele faz parte da unidade maior do direito, que é dado pela Constituição. Então, como é que o direito resolveria esse caso que você colocou na tela? Quais aspectos você analisaria e quais possibilidades de eventuais respostas jurisdicionais você vislumbra? Trazendo para o direito brasileiro, suponhamos que esse seja o caso, por exemplo, entre Corinthians e Palmeiras. Em relação à justiça esportiva, realmente é um microsistema de direito. Até porque não é uma justiça bancada pelo Estado, vamos dizer assim. É uma justiça das próprias federações de esportes estaduais, por exemplo. O Tribunal de Justiça Esportiva, que atua no futebol de Goiás, ele tem sua base na Federação Goiana de Futebol. Assim como o Superior Tribunal de Justiça Esportiva, na área do futebol, tem toda a sua orientação pela CBF, Confederação Brasileira de Futebol, ou seja, em particular. Então, o que é julgado pela Justiça Esportiva é única e exclusivamente atos desportivos. Você não tem uma liberdade para julgar o ato criminoso. Mas este ato foi desportivo? Este É uma ato pergunta bem específica. é desportivo pela consequência causada de um atleta ao outro, pelo desrespeito por um dos princípios. Então, esse ato é um ato desportivo. E também, Então, como é que a justiça desportiva responde a isso? nesse caso,
me colocando como um dos desembargadores do tribunal, por exemplo, é pena máxima. Até porque a partir do momento que você tira. Mas qual que é a pena máxima? Pena máxima é 180 dias. Então, você acha que suspender o atleta 180 dias faz justiça num caso como esse? Não faz justiça. Como é que os outros problemas gerados para esse ser humano que tem que parar a sua profissão por conta disso vão ser resolvidos? Aí nós partimos do princípio, mas por enquanto, se limitando à justiça esportiva. Então eu quero ela entender só pode julgar no sistema como um todo, para além, aqui ó, o título, para além da responsabilidade desportiva, como é que essa situação é resolvida? Justamente. Então, me explique. Por que desse tema? A justiça desportiva ela limita os seus atos única e exclusivamente ao esporte. Inclusive, quando são praticados contra os princípios do futebol, ou seja, contra a violência no futebol, ele só pode se limitar àquilo. Porque são os princípios esportivos. Você não espera que um jogador tome uma atitude dessa e se tomar que não fosse tão grave. Então, a pena máxima conhecida da atleta é 180 dias. Tanto é que a gente tem um artigo específico no CBJD que traz a cusparada, que é um desrespeito extremo à moral da outra pessoa, uma humilhação, que a gente pode dizer assim, traz pena máxima de 360 dias a cuspir na cara do árbitro, por exemplo. O que talvez seria bem menos problemático que isso aqui, que ele quebrou a perna do outro. É o dobro da pena. Enfim, são atos esportivos, são consensos esportivos, o que traz a regra do esporte e o que decide a justiça em cima do esporte. Ela se limita a isso. Quando não se limita a isso, é aquilo que a Constituição nos predica, aqui o artigo 217. A partir do momento que a justiça desportiva não suporta mais trabalhar aquele ato específico, remete-se à justiça comum. O problema que a gente tem, que é o que você me passou, é isso. Às vezes a justiça comum não vê competência para julgar tal ato. Pois é, mas no seu entendimento, como é que esse ato deveria ser julgado? Quem aí é eventualmente responsável, quem deveria ser no mínimo, em relação a quem deveria ser no mínimo investigada a eventual responsabilidade pelos danos gerados a esse ser humano? Agora ele não vai ser mais chamado de atleta, saindo da justiça desportiva. Agora são pessoas como esse ser humano. Certo. E aí? A princípio, o jogador lesionado, ele precisa receber o tratamento do seu clube. Até porque já é uma regra geral dos contratos de trabalho de futebol, em que toda e qualquer lesão causada pelo esporte é de responsabilidade do clube. E ele deve tratar o atleta da maneira como for necessário. Então essa parte de tratamento, talvez cirurgia, ou recuperação, uma coisa, é feita por parte do clube. Mas a responsabilidade civil também vem do ato de quem praticou. Quem praticou o dano, intencionalmente ou não, assim como o Leonardo Schmidt também faz uma citação no trabalho dele, de que numa média, ele mesmo criou uma média, que uma média de 95% são atos, não são voluntários, são da vontade do atleta de machucar o outro. São fatores psicológicos que levam a isso. Eu sou pior que ele, meu time está perdendo, enfim. Então, esse aspecto do outro, atingir o outro com a entrada de violência e quebrar a perna dele, ele é responsável por isso. Tem grande parcela de responsabilidade por isso. Porque ele praticou o ato. Ele praticou o ato. Ele tem grande parcela de responsabilidade nisso. Só que também existe uma cultura, por exemplo, o Goiás Esporte Clube existe essa cultura. Existe um funcionário exclusivo para antes de cada partida, ou no começo da temporada, ou durante a temporada, quando for necessário, ele tem que dar orientação para o atleta do que pode ocorrer, no caso, se ele praticar violência dentro de campo, o que pode ocorrer com ele na justiça desportiva e o que pode vir a acontecer na justiça comum. Isso a gente vê, é sempre colocado em caso hipotético. O que é difícil trabalhar na justiça desportiva é isso, ela não abrange civil e penal. Mas a partir do momento que a gente pega civil e penal e trabalhista, nós vamos ter que julgar os casos do civil, do penal e do trabalhista. Lógico que vamos ter que levar em consideração onde ele foi praticado, que foi dentro do campo de futebol. Mas a partir do momento que ele causa um dano ao outro, que ele invalida o outro, eu acredito que como é o local de trabalho dos dois, ele tem que ser julgado da mesma forma como deve ser julgado uma pessoa comum. Porque assim como na justiça, como na sociedade comum, se eu vim aqui, eu pegar o Antônio, por exemplo, e quebrar a perna dele da mesma forma no meio da rua, eu assumi meu ato. Mas assim você está convencido num lance como esse, de que o atleta teve a intenção deliberada de quebrar a perna? Neste caso em específico, houve a intenção. Como é que você está convencido disso?
porque depois do jogo ele deu declarações, nesse caso específico, né? Ele deu declarações dizendo que ele deu a entrada porque quis, para evitar a jogada, mas que não imaginava que teria tamanha lesão no adversário. Não, dar a entrada porque eu quis para evitar a jogada não é a intenção. Não, mas quebrar a perna do outro. neste caso específico não foi para evitar a Então, jogada. dentro do estudo da teoria da imputação e da teoria da vontade, da imputação segundo a vontade, o ato de vontade pode ser desmembrado entre as intenções primeiras e secundárias e assim por diante, entre a vontade de ação e a vontade de resultado e assim por diante. Quer dizer, a vontade de ação de deslizar em direção ao outro é diferente da vontade de resultado de parar a jogada, que é diferente da vontade de resultado de quebrar a perna, que pode ser até uma vontade de ação. Eu quero quebrar a perna para tal coisa. Mas aqui, se a vontade última é essa, causar esse efeito como uma espécie de vingança, revanche, retaliação, o que seja, é isso que tem que ser configurado. Então, o direito penal ele tem técnicas, ele tem institutos que possibilitam que haja uma teoria mínima. Um direito penal desportivo, que haja uma teoria mínima para entender quando é que em situações de esporte fica configurada a responsabilidade penal, não desportiva, penal ou não. E o direito civil tem um conjunto de teorias que nos ajudam a entender se ele tem ou não, né, o vínculo de responsabilidade civil ou não. Eu quero que você tente me mostrar como é que você conseguiu perceber como é que o direito penal lida com essas coisas e como é que o direito civil lida. Ou como é que o direito penal pode lidar com essas coisas e como é que o direito civil pode lidar com essas coisas. Precisa de teoria do direito penal, precisa de teoria do direito civil. Senão, realmente não tem condição. Você precisa imputar responsabilidade a partir de uma teoria. Dizer, o atleta, por exemplo, dizer, olha, eu quis parar a jogada mesmo. Foi eu que quis. E daí? Ele quis, olha, parar a jogada não é ilícito. E se não é ilícito, não há dano. Então, assim, parar a jogada com falta também não é um ilícito jurídico. Com todo respeito ao direito esportivo, é uma infração desportiva, não é um ilícito jurídico. Não há dano reparável em princípio. Então, o ato de querer parar a jogada, eu quis parar a jogada com o carrinho, em princípio, não imputa responsabilidade. Ter dito isso, você dizer, não, ele é responsável porque ele disse que quis parar a jogada mesmo e não imaginava que o prejuízo seria esse, bom, em princípio, isso não imputa responsabilidade. Quer dizer, ele quis parar a jogada e não tinha a mínima projeção, não imaginava que poderia vir a causar esse dano. Portanto, se ele imaginasse, talvez a conduta dele seria outra. Então, é isso que você está me dizendo até o momento. Então, o que você me disse, isso faria um juiz penalista decidir o contrário. Não, esse cara não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Sim, eu comecei com isso. Pela forma como ele disse depois do jogo. Só que há fatores que levam também a entender essa atitude causa uma lesão corporal grave, assim como eu citei. Por exemplo, fatores desportivos ligados a esse caso. Já pode ter havido uma abalo psicológico no time dele, que está perdendo de 4-0, no caso do jogador que praticou a violência. E a partir do momento em que ele pega o atleta daquela forma, ele assumiu o risco. Mesma coisa que eu tentar, eu preciso, sei lá, tentar fazer não vou fazer uma comparação, mas vou fazer se eu for furar o sinal vermelho, se eu sei, eu sei que fica complicado também, mas eu vou te explicar. Assim, é uma diferença aí, você está entrando dentro de uma lógica, assim, a diferença entre furar o sinal vermelho e entrar desse jeito ou não, que você está falando, é uma diferença muito, ela está em planos diferentes, porque, veja, para furar o sinal vermelho não é necessário nenhuma perícia específica, nenhuma habilidade específica. E a outra pessoa que não está avançando no sinal vermelho que você vai rezar, ela não está assumindo isso. Os atletas ali no campo, ambos estão assumindo riscos.
E ambos estão dependendo de uma certa perícia que pode falhar. Não posso entrar com a melhor intenção do mundo no outro jogador, não querendo fazer nada e quebrar a perna dele. Então, não é o resultado em si, ou seja, o fato da perna ter quebrado que torna a entrada ilícita. O que torna a entrada ilícita é a vontade de produzir o resultado, na minha opinião. E aí, como é que você prova isso? Dizer assim, não, quebrou a perna, então a entrada é ilícita? Não procede, porque entradas extremamente, com extrema perícia e zelo do outro atleta, pode, por azar, pela natureza da atividade, produzir o mesmo dano. É inerente, é um risco inerente a esse esporte. Então, quando é que se configura que foi uma violência e quando é que não se configura que não foi? Porque, para mim, a não ser que você discorde, para mim é possível que uma entrada que tenha quebrado a perna do outro atleta não tenha sido violenta. Tenha sido apenas um acidente de esporte. Nesse caso é o seguinte. De contato, é um esporte de contato. Então, os acidentes podem envolver mais de uma pessoa. No futebol, não se vê violência. A regra é clara quanto a isso. Não existe violência no futebol, nem possível violência. O que existe é o contato. Única e exclusivamente essa palavra, contato. Você visa sempre a bola. Mas a partir do momento que você tem um jogador com a bola dominada de costas para o atleta que está marcando ele, o atleta que vier pelas costas, inclusive o próprio futebol diz isso, que quando você direciona desfere o chute, ou então como é chamado o carrinho, pelas costas do jogador, você é expulso, a punição máxima do futebol. Você continua argumentando com base no direito esportivo. Sim, mas é onde eu quero ver se você fez os devidos estudos. Eu quero sentir que você fez os devidos estudos na área penal e na área civil. É onde eu quero chegar. A partir do momento em que no futebol é proibido essa violência por trás, que você assume esse risco de você mesmo assim, sabendo da proibição do futebol, da entrada por trás, e desferir um carrinho que vai quebrar a perna do seu adversário, você fez isso porque quis, porque você sabe que você não pode bater por trás. Você usando desse artifício, você quis, você assumiu o risco, você está trazendo um ato ilícito, você está fazendo um ato ilícito, você está cometendo um ato ilícito, mesmo que seja um ato desportivo, você foi para prejudicar o lado físico do atleta. Você já não visa mais a bola, não visa mais a desportividade. Partindo do preceito, você foi contra, primeiramente, na regra do futebol. E quando você causou essa lesão no jogador, aí você já cometeu um ato ilícito, tanto no esporte, eu vejo dessa forma, como eu analiso no âmbito penal. Mas aí, traduzindo isso em termos abstratos, que é isso aqui, nós estamos falando de ciência, então vamos traduzir isso em termos abstratos. Traduzindo isso em termos abstratos, o que você está dizendo é que as próprias regras do esporte têm que ser capazes de indicar quando é que a conduta ela é considerada tecnicamente adequada e mesmo que produza um dano grave, ela não é antidesportiva, e quando é que a conduta é tecnicamente inadequada, não recomendada ou proibida, e produzindo o ato seria antidesportivo e em sendo seria configurado violência. Essa teoria que você está defendendo. Esse é o ponto. Inclusive até na o próprio esporte tem que ser capaz de dar os elementos, as próprias regras do esporte têm que ser capaz de dar os elementos para o juiz para entender se aquilo é ou não. Como você disse, como você pediu que eu julgasse o caso. Porque eu tenho um conhecimento da área. Assim como existem juízes que têm conhecimento do futebol, tem juízes que não têm. A gente tem um caso recente na área trabalhista do Dr. Caputo Bastos, que ele deu um habeas corpus, que para muitos dos advogados de direito trabalhista foi algo que foi realmente estrondoso, impossível de se acontecer, mas que ele, com conhecimento profundo do futebol que ele tem, julgou de uma forma diferente do que ele conhecia do futebol. Então, a partir desse momento, que é onde eu quero chegar nessa conclusão, que inclusive eu trabalho, no momento em que você coloca as regras do esporte em confronto com os princípios penais, você não tem um conhecimento específico daquela causa. Então, o direito desportivo se delimita a um lado, o direito penal se delimita ao outro. Como é que a gente vai juntar isso? Se eu, com o conhecimento que eu tenho, fosse entender esse caso, eu ia procurar saber por que aconteceu isso,
o que causou isso, por que o placar, se o placar do jogo influenciou, por que o jogador estava de costas e fez aquilo. Então existe esse lapso. O que eu defendi, mostrando essa confusão, foi o seguinte, que precisa existir hoje no Brasil, principalmente no Brasil, que é um dos poucos países do mundo que trabalha o debate desportivo, que precisa existir uma justiça, o que inclusive eu até estou chamando de alguns dias para cá de juizado especial do esporte, em que você pegue a justiça do Estado, o esporte, una os dois, eu ainda vou conseguir chegar a essa conclusão, una os dois e cria um cria esse juizado justamente para poder julgar esse tipo de caso, tanto civilmente, penalmente, trabalhista é uma coisa que eu preciso trabalhar um pouco mais, mas a intenção do trabalho foi essa. Que enquanto não existe algo que julgue especificamente esse ato desse atleta, por exemplo, nós temos que ver o que aconteceu de fato, o que cada uma das suas limitações pode fazer. Assim como você me deu autorização para que eu pudesse julgar esse caso especificamente na área penal, a partir do momento que ele desrespeitou as regras do futebol e causou um dano com a intenção de realmente quebrar a perna do atleta, porque isso acontece muito no futebol, para mim ele cometeu tal ato. É uma lesão corporal, sim. Ele está não pode mais praticar o esporte, assim como é nascido. A partir do momento que houve o dano, precisa ser reparado. E nesse caso, como ponto principal, o jogador que praticou. Às vezes o clube, como o Goiás assim faz, pode ter feito toda a sua orientação ao jogador se incomodar. Mas a partir do momento que partiu do atleta, a vontade de, estou perdendo de 4-0, esse jogador já me driblou um monte de vezes e vai ficar de costas, eu vou tentar dar uma entrada nele. Ele cometeu um ato nisso. Ele fez contra a conduta esportiva, fez isso contra a conduta social, porque o futebol não é só eles que estão jogando, mas tem gente assistindo. Então ele cometeu um ato que é uma lesão. Eu penso dessa forma. E se ele não tiver patrimônio para responder ao problema que ele jogou na vida do Regras normais dos direitos civis. No caso, por exemplo. Não, pode ser. O direito civil, se você tem patrimônio, então o cara. Não, esse é o problema. Não, eu não consigo conceber que é as regras normais do direito civil. Esse é a problemática que eu quero chegar para vocês. Porque no direito ambiental não é assim, quer dizer. No direito ambiental, justamente como se sabe que as regras normais do direito civil não vão dar conta do problema, isso é o direito ambiental. Sim. Como se sabe que as regras normais do direito civil não vão dar conta do problema na relação de consumo, é que se criou o direito consumidor. Por isso a defesa. Então, me parece que o direito esportivo brasileiro ainda tem uma série de falhas. Ele não cumpre o papel constitucional de proteger o ser humano envolvido na relação da maneira correta, criando responsabilidades objetivas, antecipando responsabilidades, trabalhando com o princípio do acautelamento e da prevenção, que se obriga, então, toda empresa profissional desportiva, que atua de modo profissional na desportiva, a participar de um seguro. São poucos jogadores. De um seguro, de um sistema. Não é um jogador, é a empresa. Que se configure que a empresa do atleta que causa por um ato desportivo um dano, que a empresa é solidariamente responsável, que ela é no mínimo subsidiariamente responsável. É esse tipo de proposição que eu acho que você deve ter capacidade de pensar, de proposições juridicamente formatadas. Eu acho que a pesquisa ainda precisa atingir um certo nível de maturidade para que você possa propor isso, discutir questões como essa. Um clube de futebol, ele deve ser considerado subsidiariamente responsável ou não? Há base constitucional para isso ou não? A legislação desportiva, nesse sentido, permite já se entender assim ou não permite? Deveria ter que, portanto, haver uma mudança na legislação desportiva brasileira ou não? Quais mudanças deveriam acontecer? Então, esse tipo de resultado fino da pesquisa, né, ainda não foi possível. Acho que você precisa ainda amadurecer o debate dos aspectos mais jurídicos envolvidos aqui nesses problemas. Em tese, né, isso me parece que você fez uma pesquisa, você conhece o direito esportivo, e você se esforçou por expor aqui no texto que você elaborou, né, e então o trabalho tem seus méritos, né, mas ele ainda pode ser
devidamente aprofundado no que diz respeito ao debate de questões jurídicas, que venham não do direito desportivo propriamente dito, mas do direito para a questão desportiva. Existem vários conceitos jurídicos que podem ajudar a melhor organizar a tutela do ser humano nesse ambiente, que é o ambiente do esporte. Eu acho que esse é o propósito principal, né? Então, nesse sentido aí, eu acho que ainda pode haver aprofundamentos. Eu estou satisfeito. Sim, professor, para finalizar, até me perdoe se o entendimento estiver errado em relação a isso, mas a intenção desse trabalho foi justamente mostrar que existe essa dificuldade de compreensão dos dois lados, assim como você tem citado para mim. A falta de, talvez, competência do direito esportivo, assim como a falta de capacidade do direito civil e do direito penal, entender mais profundamente o que acontece no campo de futebol. Esse trabalho, eu tenho, assim como eu conversei com você, tenho o objetivo. Supostamente, as técnicas do direito, elas são criadas para que um juiz consiga julgar uma causa, por exemplo, envolvendo um dano médico, sem ser médico. Uma causa envolvendo um dano ao trabalhador sofrido numa empresa que produz fertilizante à base de fosfato, sem ser químico. Um dano causado ao trabalhador numa mineradora que explora urânio, sem ser engenheiro. E assim por diante. Então, a técnica do direito permite isso. Os advogados vão alimentar de provas a situação. O juiz só precisa entender, e a regulação precisa criar isso, e a jurisprudência desenvolver, quais são os procedimentos pelo qual, e os aspectos que ele deve ser capaz de ver, que ele deve verificar, para configurar ou não a responsabilidade. E, sinceramente, não é ele entender muito ou pouco de futebol que vai fazer ele entender isso, não. É o uso correto do direito para esse tipo de situação. O que está faltando é debates realmente de qualidade, por meio dos quais se mostre como se deve usar corretamente os institutos jurídicos para configurar ou não, configurar ou desconfigurar a responsabilidade, tanto penal quanto civil, em eventuais casos como esse que você mostrou. E não o juiz ter que entender de futebol, não, isso não vai fazer a menor diferença. Aliás, não pode fazer, porque o juiz não pode ser obrigado a ter que entender de tudo que ele julga para poder julgar bem. Não é isso que faz o processo funcionar e ser justo. Não? Mas eu estou satisfeito, parabéns pelo trabalho. Agora eu e a Luísa vamos deliberar aqui a nota e já chamamos você. Bom? Bom, após rápida deliberação, seu trabalho foi considerado pela banca aprovado com nota 8. Meus parabéns, você está aprovado em trabalho de previsão. Senhor, só uma questão que a gente tinha conversado, parece que o senhor ia agora, né? Sim. Vamos poder continuar conversando com ele? Claro. Dá continuidade sim. Seremos interlocutores. Sempre que precisar, pode contar comigo para solucionar dúvidas e debater ideias. Tá bom?